Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando a nossa semana, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, buscando aprender um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, buscando nos fortalecer, alinhar os nossos sentimentos, pensamentos, ações aos exemplos dados por Jesus e essa doutrina maravilhosa que nos auxilia no nosso fortalecimento, no nosso aprendizado e no nosso processo de iluminação. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento, nós vamos iniciar fazendo a nossa oração. Jesus, nós te rogamos que neste momento o Senhor possa envolver a todos nós aqui, reunidos em seu nome, com muita luz, com muita paz, com muita força, e que a fé, a esperança e o amor possam inundar os nossos corações, nos colocando sempre fiéis à tua vontade, aos teus desígnios, Mestre querido. Abençoa os nossos lares, aqueles que compartilham conosco a residência, os nossos familiares, aqueles que trabalham conosco, envolvendo também a nossa grande família universal, envolvendo também todos aqueles amigos e familiares desencarnados que possam receber o nosso amor, a nossa prece. E assim, juntos nessa vibração de paz e de luz, nós vamos neste momento rogando a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que possa enviar uma luz muito salutar, envolvendo todos nós e todas as outras pessoas que neste instante se encontram em oração. Assim, formaremos uma grande corrente de bons pensamentos, bons sentimentos, boas vibrações e luz, para contribuirmos na formação de um mundo melhor. Que assim seja. Pois bem, então neste momento hoje já tem algumas pessoas aqui presentes. Seu Antônio, boa noite, seja muito bem-vindo. Tita, boa noite. Norminha, boa noite. Osanira, boa noite. Uma boa noite especial para todos que já se encontram aqui, mesmo que não deixem mensagem no chat ao vivo, tá certo? Bom, e vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar uma lição deste livro, Respostas da Vida, autoria espiritual de André Luiz. O espírito André Luiz, ele escreveu a série Nosso Lar, né? Muitos já tiveram a oportunidade de ver nos cinemas, na TV, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, que nos relata a vida no mundo espiritual. E a psicografia do nosso querido Chico Xavier. O capítulo 19 tem o título Nos Instantes Difíceis. E eu vou ler aqui agora. Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para as suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho.
Não sofra hoje pela neurose, que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. Esqueça ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. Você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades. Ao modo de aluno, entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento, aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Muito bonita essa lição, né? Nos instantes difíceis. Eu achei interessante a gente falar sobre isso hoje, porque nós precisamos de tempos em tempos nos recordarmos das lições que nos são apresentadas nos diferentes livros da literatura espírita, falando sobre a nova era, falando sobre esse momento de transição planetária. Em 2010, quando estava no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, comemorando 100 anos de Chico Xavier, muitas eram as falas sobre o processo de transição e o papel do espírita neste processo. Nós estamos vivenciando uma transição que vai durar centenas de anos. A transição que já começou, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós não estamos em um mundo de regeneração. O mundo de regeneração é aquele onde o amor predomina sobre o mal. Infelizmente, o nosso mundo ainda tem uma prevalência grande do mal. E o mal, não apenas aquele mal visível, como, por exemplo, um assassinato, uma tortura, um crime, um sequestro, um roubo, um latrocínio, não. Mas aquele mal que ainda está enraizado no nosso ser, aquele mal que todos nós ainda possuímos dentro dos nossos corações. Como, por exemplo, um sentimento gigantesco de orgulho, de egoísmo, de vaidade, o excesso de consumismo que nós colocamos na nossa vida, a falta de empatia com a dor do próximo. E tantas vezes nós achamos que já superamos a maldade do mundo e não percebemos que ela ainda habita os nossos corações. E é por isso que estamos encarnando. Quem já superou e tem toda a bondade no coração já não precisa mais encarnar. Vem em missão. Se nós estamos aqui vivendo momentos tão difíceis como todos nós estamos vivendo, é porque estamos em provas e expiações. Esses momentos difíceis, eles estão existindo na vida de todos nós. Com quem quer que a gente converse, a pessoa está passando por uma fase difícil. É raro você encontrar alguém que não esteja numa prova difícil ou numa expiação muito complicada. E isso significa que nós estamos correndo atrás do prejuízo. Significa que nós precisamos de aprender o quanto antes para que nós possamos usufruir da maravilha que será, né, estar encarnado na Terra regenerada. Então nós temos débitos, temos contas a serem pagas, temos temas, assuntos difíceis, como na escola nós temos às vezes um assunto que é difícil a gente aprender e a gente tem que voltar, ficar de recuperação, repetir o ano, assim também na escola da vida. Tem algumas coisas que é difícil para a gente, né, aprender. Então, as provas estão aos montes. Todos nós
quando terminamos um ano, terminamos um mês, a gente pensa, nossa, como a vida está corrida, como temos muitos problemas a serem sanados. Tem dia que eu termino um dia de trabalho e eu penso, gente, como que eu dei conta de fazer tudo isso? Porque a gente vai naquela correria e com muitas questões para serem resolvidas. Questões pessoais nossas, questões familiares, de trabalho, das ajudas que a gente se dispõe a fazer, né? Então, todos nós, em maior ou menor grau, estamos passando por instantes difíceis. E devemos nos lembrar que isso não é prerrogativa de uma ou outra pessoa. Isso é uma oportunidade dada pelo Pai para que todos nós possamos nos alinhar no amor, na fé, na esperança, para continuarmos a viagem. É fácil? Não, é muito difícil. E nós precisamos de nos lembrar que nós temos que entrar numa luta constante, uma luta conosco, uma luta com a sociedade, com o outro. E quando eu falo de luta, a luta é diferente de guerra. Porque a guerra, você vai para a luta e você tem que exterminar, o outro é o inimigo. Não, não é uma guerra que existe dentro de nós, é uma luta para que o bem e o amor prevaleça nos nossos corações. Pois bem, então só para lembrar para vocês, existem espíritos poucos que encarnam em missão. A missão é uma incumbência. Então, a pessoa tem a missão de determinado objetivo. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes veio com a missão, né, de falar da doutrina espírita, e ele cumpriu lindamente, e ele mostrou o que era, né, ser um espírita, e trouxe um lado também do nome, né, na cátedra, ele provando por A mais B porque ele era espírita no meio político, então ele vivia a vida dele dando exemplos para chamar a atenção das pessoas, né? O que tinha essa doutrina tão maravilhosa? A gente tem o exemplo do nosso querido Chico Xavier, né? Que veio com uma missão de escrever 30 livros e de repente nos deixou mais de 400 livros, missão muito bem cumprida, né? E a gente vê outras missões. Não tem só missão no plano espiritual com pessoas assim, não. Tem pessoas com missões no meio político, né? No meio científico, acadêmico, na criação de medicamentos, no desenvolvimento do mundo. Então, vem aqueles espíritos muito adiantados que vão ajudando na modernização, na tecnologia, para que a Terra evolua também economicamente, tecnologicamente, né, dizendo. E nós temos, então, os espíritos missionários que recebem incumbência, né? Uma incumbência importante. A missão não tem dor? Tem dor. Tem momentos difíceis. Às vezes eu posso abarcar uma missão e essa missão não ser nada fácil. O próprio nome já diz missão. Quando fala que é uma missão, é diferente de uma tarefa, porque é algo maior, algo que depende da completude de uma incumbência, de um objetivo, né? Então, mesmo em missão, o espírito pode vir passando pela prova da doença, pela prova da pobreza e por aí vai, né? A prova é uma experiência onde a gente testa o nosso aprendizado. Então, às vezes, eu passo pela prova da paciência, convivendo com alguém que tem exatamente aquilo que eu não consigo nem pensar em conviver, né? Então, é uma prova, aquela convivência no trabalho, eu aprender a lidar com aquilo que antes eu não dava conta. Por exemplo, eu adquirir a paciência. Então, eu venho com a prova da paciência, né?
Então, a prova tem sempre a ideia de uma experiência e de um aprendizado, né? É como se a gente estivesse demonstrando o aprendizado. Agora você já sabe isso, então vamos passar por essa prova, né, para você sair brilhantemente dela. Então, quando a gente começa a reclamar das nossas provinhas, nós temos que lembrar que nós vamos passar por elas, porque aí fechamos o ciclo daquele aprendizado e não precisamos fazê-la de novo, né? A expiação tem a ver com o cumprimento de pena, né? Então, a expiação normalmente ela está vinculada a uma pena devido a um ato equivocado, né? A expiação ela tem a ver com uma consequência ruim de atos, né, que a gente fez no passado. Então eu venho expiar aquela prova. Então, se uma vida eu tive uma complicação, eu prejudiquei muitas pessoas, então talvez eu venha com uma expiação, né? Porque eu preciso de limpar da minha história, né? Esse histórico difícil, violento, sangrento muitas vezes. Então eu venho expiando, né? Me colocando no lugar daquele que eu fiz sofrer, para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir. A pena aqui não é no sentido do castigo, é no sentido da lei de ação e reação. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ah, eu posso jogar um prato de louça de porcelana para o alto? Posso, mas não devo. Por quê? Vai cair e vai quebrar. Agora, você jogar o prato e achar que ele não vai quebrar, você não está tendo noção da consequência dos seus atos, né? Se eu gritar com alguém e for agressivo, né, eu devo fazer isso? Não, mas se eu fizer, eu vou ter uma consequência. A pessoa pode gritar, pode ficar agressiva também, a coisa fica uma confusão, né? Então, missão, incumbência, prova uma experiência de aprendizado e expiação é a pena, a consequência de um ato equivocado. Então, a gente não está falando nem num erro, fortemente dizendo, porque a gente não está colocando aqui como pecado, a gente não está condenando, a gente só está lembrando a pessoa da responsabilidade. Então, um aluno que está na escola e escolhe faltar de aula, não fazer prova, o que esse aluno escolhe? Reprovar. E aí, a consequência da reprovação não pode ser mudada. A gente muda a ação, a reação não pode ser mudada. Então, se eu planto uma linda roseira, não tem como dali nascer orquídea, vai nascer rosas, né? Se eu cultivo amizade, eu vou ter como consequência a amizade, o retorno da amizade, né? Bom, então, os instantes difíceis, eles estão atrelados a essas missões que não são fáceis, a essas provas e a essas expiações que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, estamos passando no orbe terrestre, que ainda é considerado um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque o amor não predomina nos corações dos encarnados e dos desencarnados deste orbe, certo? Então vamos ver aqui. O que André Luiz nos fala? Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. Se diante dos contratempos eu me ater a eles, eu não consigo seguir o meu dia. Então, se eu quero fazer uma entrevista de emprego, coloco uma roupa, tá, o ônibus atrasou, esquece, pede um Uber, né?
ou pega um outro ônibus, faz uma conexão, mas se eu ficar paralisado, ou se eu ficar remoendo isso, eu vou perder minha entrevista de emprego, né? Então, se eu desejo conquistar a amizade de um familiar difícil, então eu tenho que esquecer as provocações daquele familiar e seguir em frente no meu objetivo de conquistar essa amizade e de mudar essa relação nessa vida, né? E outra coisa importante, Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver nossos próprios problemas. Olha que coisa maravilhosa. Porque muitas vezes o cristão equivocadamente pensa que Deus resolve. E eu falo que eu não gosto de ser fardo para o mundo espiritual, nem para os amigos espirituais, para o meu anjo da guarda, não gosto, né? Eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. E não sou só eu que acho. No próprio Evangelho tem um capítulo sobre isso, né? Pedi, obtereis. Mas está lá. Cada um faça a sua parte, que Deus fará a dele, né? Então, que bacana saber que nós temos a capacidade, esculpida pelo Pai nos nossos corações, de podermos resolver os nossos problemas. E se nós estamos aqui com problemas X, Y, Z, nós teremos a capacidade de nos será dado exatamente o que for preciso para que a gente possa resolver o problema X, Y, Z, né? Continuando, a vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Então, o que eu desejo é o que eu sinto, eu penso, falo e ajo. Então, eu preciso de começar essa renovação em nós mesmos. Como? Buscando e substituindo aos poucos os pensamentos de medo, de insegurança, de tristeza, de raiva, de complexo de inferioridade, de baixa autoestima, por pensamentos de alto amor, de fé, de renovação, de empatia pelo próximo. Às vezes o outro nem está aí e a gente está irritada porque o outro está fazendo um barulhinho, comendo a batata frita lá na praça da alimentação do shopping. E o outro não está nem percebendo e a gente está lá implicado, né? Então nós precisamos de mudar um pouquinho e de desejar sermos pessoas melhores. Desejar atravessar os instantes difíceis. Se eu ficar presa em tudo aquilo que é dificuldade, eu não consigo nem sequer sonhar. Se eu não sonho, eu não planejo. Se eu não sonho, não planejo, eu não vivo. Eu vou vegetando pela vida. Levanto de manhã, né? Faço as minhas necessidades, como, durmo, etc., as necessidades físicas, e às vezes eu nem vou atrás das necessidades emocionais, do afeto, da convivência, de uma boa relação, porque eu nem vejo a vida passar. E aí a minha vida, que era para ter instantes difíceis, fica uma rotina muitas vezes insuportável. Por quê? Porque não é nutrida. E a mudança não começou em mim. A mudança começa dentro de nós. Aquele que estiver sentado esperando a mudança vir de fora para que eu possa mudar depois, vai ficar uma caveirinha na cadeira. Igual aquelas charges que a gente vê, né? Então, a hora é agora. A renovação é dentro de nós. A palavra é porta de entrada para suas realizações. Então, vamos prestar atenção no que falamos. Vamos prestar atenção no que a gente verbaliza. O pensamento, ele não pode entrar em tagarelice mental com palavras negativas ali repetidas. E eu não posso verbalizar, porque quando eu verbalizo, eu jogo no terreno
do universo que é fértil e que multiplica aquilo que eu jogo. Carregar ressentimentos, encolerizar-se, tudo isso vai bloquear os recursos de solução das dificuldades e dos problemas enfrentados. Não sofra hoje pela neurose, que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Então, se a gente ficar sofrendo aquele momento e não vendo o futuro, e não acreditando que essa tempestade vai passar, nós vamos colocando ao nosso redor essas vibrações e vamos construindo um fosso e vamos ficando nele, presos a nós mesmos e ao nosso pensamento infeliz de que somos incapazes de sair dos instantes difíceis ou que precisamos de outras pessoas para poder nos ajudar, sem antes buscar a autoajuda, com a mudança do padrão de sentimento, de pensamento, de fala e de ação. Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. Por quê? Porque faz parte desse mundo de provas e expiações. É a escola, é o agito. Então, é aquela escola que tem a quinta série, a sexta, a sétima, o segundo grau, e está todo mundo ali, um fazendo experiência, outro na aula de educação física, outro fazendo uma avaliação de matemática, e é esse movimento que torna a escola viva, e são esses instantes que tornam a Terra também viva. Agora, a diferença é daqueles que se paralisam diante dos instantes difíceis e costumam entrar numa dúvida, até se o nosso Pai está nos ajudando. E André Luiz termina. Esqueça ofensas e desgostos, tribulações, sombras. Continue trabalhando pelo bem de todos, inclusive o seu. Né? Recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre servir. Não adianta, muitas vezes, eu ficar na teoria. É o que eu estava falando. Muitas pessoas me falam, estamos vendo essa tragédia no Rio Grande do Sul e eu chorei muito, tal. Ficar na TV olhando e chorando não resolve. O mínimo, eu tenho que fazer uma prece por essas pessoas, por esse sofrimento horroroso que essa região do nosso Brasil está passando. Mas eu preciso de agir. E nós distribuímos os WhatsApps, Força Aérea Brasileira, aqui de Brasília, está levando recursos. É comprar água potável, separar cobertores, roupas lavadas, arrumadinhas, direitinhas, as pessoas não têm como lavar roupas, passar o paninho no sapato, tal, fazer aquela sacola com tudo separadinho, com carinho, com amor, e levar até os postos de coleta de sua cidade. É assim que a gente começa a fazer com que aquele instante difícil não perdure por mais tempo. As pessoas estão necessitadas de tudo, né? E nós temos os órgãos que vão, por exemplo, na FAB de avião, que chega lá, né? E rápido, e ajuda, e as pessoas estão até uma quantidade de bombeiros aqui, estou falando do DF, né? Que foram levados para lá, especialistas em salvamento nessas situações, né? Treinados para isso, então o Brasil se mobiliza. E que bom que nós nos mobilizamos. Mas é uma água potável, né? Que a gente pode comprar. É aquele cobertor que muitas vezes está quente para a gente, mas lá, com chuva, naquela região, pode estar muito frio depois, né? A gente, de repente, pensar, mandar artigos de higiene, sabonete, né? Creme dental, escova de dente, tem muita coisa para comprar e para mandar. Depende da gente sair do nosso comodismo, fazer uma compra dentro da nossa possibilidade financeira e mandar entregar.
E se diante de tudo isso eu não conseguir fazer nada, a nossa prece, as nossas vibrações. E eu fico indignada quantas vezes a gente está nesse assunto, né? E às vezes tem uma pessoa conhecida na casa da gente e tal, e fala, e começa a falar de política, sabe? Se eu tivesse votado em X ou Y, que isso é consequência de. Gente, não está na hora da gente poder julgar nada. Tem um irmão afogando na lama, sabe? Então, tem animais que precisam de ser salvos, tem famílias que estão em estado de choque, que perderam tudo, absolutamente tudo. Você já pensou que você não tem mais uma foto da sua avó, de ninguém, porque foi para a lama, sabe? Você não ter, de repente, seus documentos, você não ter mais a sua casa, porque a estrutura ficou abalada, né? É uma catástrofe. Isso, né? E essas pessoas precisam de abraço e não de julgamento. E cuidado, porque aqueles que neste momento julgam ou fazem, como a gente viu aí, tantas coisas horríveis de tirinhas em jornais, sem o mínimo de empatia, fazendo graça com o que jamais tem graça, de perversidade. Nós percebemos que nós precisamos sim de entrar nessa luta neste mundo, para que a gente possa minimizar os instantes difíceis do próximo, sabe? E lembrando que é plantando que colhemos. E como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe, sabe? Não está na hora da gente se perguntar, né, se tal cidade, quem é que elegeu. Não está na hora de julgarmos nada, 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 nada. Até aquelas pessoas que não conseguem sair de seus lares, como, por exemplo, o senhorzinho que apareceu, né, sem conseguir sair de casa. Gente, é um apego, mas a gente não pode julgar. A gente não pode saber do tamanho da dor do outro. Isso, esse desejo de perdoar o outro por quem ele ainda é e que não atende aos nossos pensamentos e às nossas expectativas, é uma das maiores formas de caridade que nós podemos ter, sabe? Então, somos todos irmãos. O mundo está atravessando crises difíceis. Nós temos quantos países em guerras, crianças sendo mortas, né? Então, gente, uma criança de um país morto ou do outro país é uma criança. A gente não pode ficar com dó de uma porque é desse lado e a outra a gente não ter pena. Então, uma mulher estuprada no país tal, eu não vou ter dó porque esse país não condiz com o meu pensamento. Onde que está a nossa empatia, meu Deus do céu? Sabe? Então, vamos trazer esse amor que habita em cada um de nós. Vamos olhar com atenção o que André Luiz está falando, né? Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. Isso significa que todos nós somos fortes. Mas quantas vezes, diante de uma quimioterapia, nós achamos que nós estamos fracos? Porque diante da dificuldade, do medo de morrer, diante do luto pela perda de entes queridos, a gente enfraquece. Diante de muitas lidas, a gente fica cansado. Parece que a energia vai embora. E tem hora que a gente não consegue ligar para alguém, embora queira, porque falta energia, muitas vezes, para sair de uma cama. E nós temos que ser a pessoa que chega até essas pessoas, cansadas, exauridas, sem julgar, sem cobrar. Ah, você não me liga? Ah, você não está nem aí? Não, gente.
Vamos parar de colocar o nosso umbigo como centro do universo. E vamos fazer aqui o que André Luiz termina dizendo: servir. O tópico mais importante do seu caminho será sempre servir. Então vamos aumentar a nossa resistência a essas provas difíceis, iluminando o nosso coração, estudando mais, compreendendo mais. É tão difícil nesses momentos quando todos perguntam, mas por que Deus permite isso? E quando aquelas pessoas que não acreditam nos questionam com bombardeios, né? Como que Deus é bom se está sendo permitido tanto sofrimento? E nós precisamos, né, de não tentar ficar convencendo aquele que não quer ser convencido, mas reforçar a nossa fé. Graças a Deus, nós sabemos que tudo tem um motivo. Mesmo que não seja compreendido por nós, um dia conseguiremos ter a explicação necessária, né? E nós sabemos que essas pessoas, quando passa por uma catástrofe dessa coletiva, ali tem muitas pessoas em provas e expiações. E nós precisamos unir o nosso amor uns dos outros, formando uma grande corrente e rogando muito que a espiritualidade amiga possa envolver a todos que nesse instante estão passando por esses instantes difíceis, por essas provas tão complicadas. Não é mesmo? Então, essa era a reflexão da noite de hoje que eu queria ter com vocês. E nós vamos, neste momento, fazer a nossa prece. E na nossa prece nós vamos, sim, unir as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa envolver o máximo possível de pessoas nessa oração. Jesus querido, governador do orbe terrestre, nós agradecemos a oportunidade de sermos cristãos e podermos saber que o Senhor está no leme deste barco, que tantas vezes parece desgovernado, mas sabemos que as suas mãos sabem para onde dirigir essa embarcação. Acreditamos que estamos, sim, vivendo no mundo de provas e expiações. E por isso rogamos forças para o nosso ser, para o nosso espírito, para dizermos não às tentações da preguiça, da maledicência, da falta de fé, às tentações do orgulho, do egoísmo exacerbado, às tentações da vaidade, do egocentrismo, da falta de empatia, às tentações do julgamento alheio. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos reacendermos essa luz que existe em nós, com amor, com compreensão, com o desejo de sermos colo, de sermos abraço, de sermos materiais que possam auxiliar na sobrevivência dos nossos irmãos em dificuldades. Jesus querido, abençoa os nossos lares, familiares e amigos encarnados e desencarnados. Obrigada, Jesus, por essa vida e por todas as oportunidades que temos. Obrigada, Mãe Santíssima, que nos auxilia nesse instante. Envolve os teus filhos que estão sofrendo nessas catástrofes. Envolve as mãezinhas desoladas, os filhos órfãos, os familiares que estão na angústia de esperarem notícias de outros familiares. Envolve com teu manto sagrado
dando a coragem e a força que a senhora teve vendo seu filho na cruz, inocente. Auxilia a todos que estejam nesses momentos de provas e expiações tão complicados. Obrigada aos espíritos amigos, médicos, mentores, nossos anjos guardiães, que neste momento nos envolvam com a energia maravilhosa de amor, saúde e bem-estar, envolvendo a todos também que estejam conectados. Que possamos assim rogar ao Pai que possa, sob as suas mãos de misericórdia, auxiliar para que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, mas que todos possam ser fortalecidos por passarem por esses momentos tão difíceis. E que os irmãos desencarnados possam encontrar o abrigo, o auxílio necessário ao cumprimento destes momentos complicados da vida. Que nós possamos receber essa luz que nos fortalece e que tenhamos a coragem de pensar, falar e agir no bem, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, amigos, obrigada, amigas, por este momento. Vamos nos mobilizar e ajudar os nossos irmãos do sul do Brasil. E vamos orar muito por toda a humanidade, por todos aqueles que neste momento sofrem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Que nosso Deus de bondade envolva todos nós, permitindo que tenhamos uma noite de paz e harmonia, e que também quarta-feira às 20 horas possamos nos reencontrar mais uma vez. Se você puder, curta, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e assim podemos dar continuidade ao estudo e oração. Boa noite.